Testando o som. Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas em nossa celebração de culto de hoje, que é culto com celebração de batismo cristão. Com isso damos as boas-vindas à família Nini, família Machado, que estão conosco aqui, sejam muito bem-vindos. E também é culto com oração em memória de falecimento. Estão conosco também familiares, do seu Hermes Marshall, que veio a falecer há poucos dias atrás, com a idade de 76 anos. Então queremos saudar as duas famílias, a família envolvida no batizado, como também a família envolvida na oração em memória de falecimento. E damos as boas-vindas a vocês que comparecem na celebração de culto desta noite, aqui presentes no culto, na comunidade luterana de Mafra. Como o nosso culto está sendo filmado também, damos as boas-vindas às pessoas que estarão acompanhando o vídeo deste culto em algum outro momento ao longo da nova semana. Que Deus nos abençoe com a sua presença, porque aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que o nosso socorro a cada dia vem de Deus o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. A Veridiana vai nos acompanhar com os cânticos no culto desta celebração de hoje à noite. Convido a comunidade aqui reunida para cantarmos do hinário da igreja o hino 26. Hino 26. Se alguém não pegou o hinário lá na entrada, tem vários hinários lá dos dois lados ali, ao lado da porta de entrada. Temos vários exemplares de hinário. Convido para cantarmos o hino 26. Um hino de boas-vindas para todos que comparecem no culto de hoje. O hino de número desse hinário: aqui você tem lugar, aqui você tem lugar. Nesse hinário é o número 6, desse hinário, uma mensagem de boas-vindas, de acolhida na casa de Deus. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão, na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. 6. Salvação.
pessoa que representa o presbitério vá chegando à frente para compartilhar os avisos comunitários que vêm pelas próximas 2 semanas. Uma boa noite. Obrigado, pastor, pela palavra de hoje. Veridiana, muito obrigada também por nos acompanhar nos hinos. E eu quero saudar em especial os familiares do Matias, que hoje se encontram aqui em nossa comunidade. São bem-vindos sempre, né? Como nós acabamos de cantar, aqui vocês têm lugar também, né? Então serão sempre bem-vindos. Também a família Marcha, hoje também, as nossas condolências. Os avisos são os seguintes: a oferta avulsa é nacional, vai para o trabalho com as mulheres. Na próxima quarta-feira, ensaio de coral, às 19h30. Também na quarta-feira tem o ASA, às 14h30 aqui no salão. E eu quero fazer um convite especial hoje para o 11º Café Outubro Rosa, que será realizado no dia 22, fora essa quarta que vem, na outra. Esse café já é o 11º que está sendo realizado, e 50% do lucro vai em benefício do Grupo Giro, que é um grupo que ampara as pessoas, os familiares das pessoas com câncer. Então, quem desejar, nós temos cartões ao preço de R$50, né? Na secretaria, se alguém desejar adquirir. E também terá, no dia 22, teremos cartões à disposição. É um café muito gostoso, que a gente prepara ele com muito carinho. Então, estão todos convidados também. Na próxima quinta-feira, estudo bíblico aqui na igreja. Está sendo estudado o Evangelho de Marcos. O encontro é às 19h30 aqui no templo. Também no próximo sábado, ensino confirmatório, às 9h30. No próximo sábado, também culto às 19h, com a bênção de casamento do casal Ana Paula e Tarcísio, que já são membros aqui na nossa comunidade e são um casal bem ativo, querem realizar as bênçãos, né, nesse próximo sábado. Eu também quero divulgar que no dia 25, que é um sábado, não haverá culto. Pelo qual motivo? Nós temos daí o culto no dia 26, no domingo, às 10 da manhã, que será o culto com 8 confirmandos. Então, será o culto especial, né, de confirmação, onde nós teremos 8 adolescentes professando a confissão de fé deles através da confirmação. Acho que eram esses os avisos, né, pastor? Muito obrigada. Ok, obrigado, Eliane. Então, pessoal, vamos guardar bem esse último aviso, tá? No último sábado deste mês, não teremos culto, como acontece sempre, no sábado às 19h, em função do culto de confirmação, no dia seguinte, no domingo, o último domingo deste mês, às 9 da manhã. Como são 8 confirmandos este ano, vamos começar o culto mais cedo, às 9 da manhã, que é culto com profissão de fé, culto com Santa Ceia, também os familiares, né, presentes depois para fazer fotos também da família depois do culto. Então, planejando um horário melhor, então, para a demanda aí do culto de confirmação. Então, é isso, então, os principais eventos que vêm nas próximas semanas. E a gente pede, então, que vocês também ajudem a comunicar para os seus familiares a importância deste evento, Café Outubro Rosa. É uma ajuda muito significativa para a entidade Giro. No ano passado, reunido mais de 170 senhoras neste café, nós doamos para a entidade Giro, R$4.000 de doação para a entidade Giro, foi 50% do movimento líquido deste evento Café Outubro Rosa. Estamos fazendo isto há 11 anos. Então agora a 11ª edição. E fica o convite para todas as senhoras que estão aqui, as suas amigas, vizinhas, colegas, nos ajude a divulgar também. Nós temos condições de reunir 200 senhoras ou mais aqui no nosso salão paroquial. E já reunimos 200 senhoras. Então fica o convite, né, a motivação para o empenho na divulgação.
Seria isto, então, como comunicados mais importantes para os próximos dias, próximas 2 semanas. Nós temos um momento de oração em memória de falecimento. Convido para ficarem de pé os familiares da família do seu Hermes Marshall, quem está presente no culto, para ficarem de pé, então, durante esse momento de oração em memória de falecimento. Nós lembramos, como comunidade cristã, do falecimento do integrante desta comunidade, senhor Hermes Paulo Marshall. Hermes nasceu na data de 26 de junho do ano de 1949 em Rio Negro. Filho de Sidônia e Paulo Albino Marshall. Veio a casar-se em 1º de dezembro do ano de 79 com Leonie Ulbrich. Lembramos da Leonie também como lembrança, em memória, também ela já faleceu. O casamento fora abençoado com 2 filhos e 4 filhas. E a descendência foi abençoada com 9 netos e netas. Hermes veio a falecer no dia 6 de outubro, por volta das 7 horas da manhã, em decorrência de complicações com relação à doença de câncer de pulmão e também de próstata. Deixa como principais familiares enlutados, mais próximos, os filhos Emerson e Jefferson, as filhas Daniele, Dani Claire, Cleonice e Franciele. Também ficam enlutados os familiares 2 irmãs, 3 genros e 2 noras, 3 cunhados e 3 cunhadas e 9 netos e netas. O sepultamento foi acompanhado com um momento de oração e ofício religioso no momento do sepultamento. E queremos também, como comunidade cristã, também em oração, entregar o irmão falecido aos cuidados de Deus e pedir o consolo do Espírito Santo de Deus junto aos familiares enlutados, os familiares e amigos entristecidos. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante o momento de oração e de intercessão. Hermes alcançou a idade de 76 anos e 3 meses. Deus e Pai, a nossa vida é um presente Teu, Senhor. Também a vida de nossos amados, nossos familiares é um presente que Tu colocas em nossa trajetória de vida. Que mesmo com tristeza, com saudade, com dor, com luto no coração, a família Marshall possa também ter o espaço para agradecer a Ti, ó Deus, pela preservação da vida do Hermes ao longo de 76 anos. Queremos que em Tua misericórdia, em Tua graça, Senhor, Tu acolha o irmão falecido na Tua presença e queremos pedir que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja consolando a todos os familiares entristecidos, a todos os amigos também enlutados, que a Tua paz, o Teu consolo, Espírito Santo de Deus, esteja visitando esta família enlutada e restaurando no coração deles a fé, a esperança, também a esperança da ressurreição. Assim, estendemos esta oração a outras pessoas, outras famílias que passam pelo luto, Senhor, que Tu venhas com Teu Espírito Santo, o Consolador, esteja abraçando a todas as pessoas entristecidas e enlutadas. É o que nós pedimos e agradecemos em o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Vou mudar a sequência dos hinos ali para nós cantarmos agora um hino de consolo. O hino 641, está na nossa lista aqui, o 641, os que confiam no Senhor, os que confiam em Deus, os que entregam seu sofrimento, suas lutas nas mãos de Deus, renovam as suas forças. 641, os que confiam no Senhor. São como um monte de Sião.
sequência de hinos aqui, nós temos, né, marcado aqui na nossa sequência de hinos, o hino em preparação para o batizado. Então convido a comunidade para cantarmos o hino de número 315, que é o hino de batismo, nos preparando para o momento da celebração do batizado. Quando estivermos cantando a última estrofe desse hino, poderão vir à frente então pai, mãe, padrinho e madrinha, trazendo o batismo para receber o batismo cristão. 315. Está sendo trazido para receber o batismo cristão neste culto o Matias Machado, trazido pelo seu pai e a sua mãe, pelo João Vitor Menini Machado, pela Milena Barbosa Simões, acompanhados também do padrinho e da madrinha de batismo, José Severiano Machado Neto e Renata Rezende de Borba. Tivemos a conversa de batismo com eles antes do culto, uma mini palestra de batismo explicando o significado do batismo cristão e também a missão de ser pai, mãe, padrinho e madrinha, que vale em boa medida também para os avós, né, da criança batizada, que também participam desta missão de maneira muito próxima também. Então quero perguntar a vocês, você pai, mãe, padrinho e madrinha, deseja que o vosso filho, o vosso afilhado receba o batismo cristão, que o Matias Machado receba o batismo cristão, e prometem orar por ele, educá-lo na fé cristã, ajudá-lo em suas necessidades físicas, emocionais, de amor, de afeto, e também necessidades espirituais, de oração e de testemunho cristão ao longo do crescimento dele. Se vocês assumem este compromisso perante Deus e perante a comunidade aqui reunida em culto, então queiram responder sim. Sim. Podem trazer o Matias mais pertinho aqui da pia batismal.
Isso. Vamos ver como é que está essa água, né, Matias? Matias Machado, eu te batizo em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a bênção e a paz de Deus esteja contigo agora e para sempre. Amém. Amém. Se colocar aqui diante do altar. Se colocar aqui diante do altar para um momento de oração e bênção. Comunidade que puder ficar de pé, estejamos de pé durante esse momento aqui de oração, de bênção. Um pouquinho mais para trás. Isso, um pouquinho só. Obrigado, Deus, por esse presente maravilhoso, que é o Matias, na vida desse casal, seus avós, pais, padrinhos, família como um todo. Tu, ó Deus, esteja abençoando o crescimento desta criança de maneira saudável, tanto no físico como também no espiritual e no emocional. Que pais, avós, padrinhos e madrinhas venham a ser bênção, também dia a dia, semana após semana, na caminhada de fé do Matias. Assim pedimos, ó Deus, que tua bênção, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, se renove na vida desta criança, na vida desses pais e padrinhos, na vida destas famílias, que nós pedimos e agradecemos pelo teu grande amor, que nos acolhe na família de Deus, Senhor Jesus. Amém. Parabéns, muitas bênçãos de Deus na missão de cada um de vocês. Deus os abençoe. Parabéns, Deus abençoe. Passou o susto, hein? Parece que passou. Podem voltar aos seus lugares. A comunidade pode assentar-se. Dando sequência ao nosso culto, eu convido a vir à frente as pessoas que estarão compartilhando das leituras bíblicas. Podem se aproximar, então, aqui junto ao microfone no centro, aqui, que fica melhor para a filmagem do culto também. Vamos se aproximando aqui, quem vai compartilhar das leituras. Escolhemos 2 textos que têm a ver com o tema que será abordado depois na pregação do Evangelho. Estou mais próximo aqui. Se alguém quiser, pode usar as Bíblias que estão aí junto aos assentos. Os 2 textos bíblicos encontramos o Salmo de número 46, primeiro texto, Salmo 46. Quem puder ficar de pé, convido para estarmos de pé durante a leitura da palavra. Salmo 46, primeira leitura. Página 607. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui. E a leitura do Evangelho encontramos em Mateus,
Evangelista Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 até o 20. Um texto bem pequeno para a leitura do Evangelho. Mateus 28, 18 até 20. Página 1093. A grande comissão. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando vieram, Jesus o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Bem-aventurados os que ouvem a palavra do Evangelho, da Boa Nova de Jesus Cristo, aguardam e a meditam no seu coração e buscam viver em obediência aos propósitos de Deus. Amém. A comunidade pode assentar-se. Antes do momento da mensagem, antes do momento do sermão, convido para cantarmos um hino de adoração e louvor a Deus, hino 93. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Hino 93. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o Espírito Santo de Deus estejam conosco quando nos dispomos a ouvir, a meditar no ensino do Evangelho. A palavra de Deus que encontramos em Mateus capítulo 28, os últimos versículos, Mateus capítulo 28, a última parte do evangelista Mateus, onde Jesus fala para os discípulos, onde o Jesus ressurreto envia os discípulos em missão. E ali nos é dito, em Mateus capítulo 28, seguiram os 11 discípulos, porque o Judas havia cometido suicídio depois de trair Jesus por 30 moedas de prata. Os demais discípulos, os 11, os apóstolos, seguiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara.
e quando o viram, o adoraram. Adoraram o Cristo ressurreto, mas alguns duvidaram. É sempre assim. Jesus, aproximando-se, falou a eles, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e os ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Estarei com vocês todos os dias. Percebam vocês que essas palavras são palavras de alguém que já cumpriu a sua missão, pregou o Evangelho durante 3 anos, fez muitos milagres durante 3 anos, ensinou o principal do caminho do discipulado, enfrentou morte de cruz para perdão dos pecados da humanidade. E esse Jesus que saiu do túmulo no domingo de Páscoa, agora aparece em mais de 10 locais diferentes, para mais de 500 pessoas diferentes, como Cristo ressurreto. E neste último encontro do Jesus ressurreto com seus apóstolos, ele vai resumir a missão que eles estarão assumindo a partir de agora, com o poder, com a presença do Espírito Santo de Deus. E aí Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Alguém sabe exatamente quantas nações existem no mundo hoje? Alguém aqui já pesquisou isso ou não? Poderia nos ajudar se alguém tivesse pesquisado. Eu sei que são mais de 200 nações no mundo, mas não sei o número exato, 200 e quantas. Mas a verdade é que em boa parte dessas mais de 200 nações, o Evangelho tem sido anunciado, mesmo em países de perseguição ferrenha, como em países de ditaduras comunistas, pessoas têm perdido a sua vida por anunciar o Evangelho de Cristo, têm perdido os seus bens por serem cristãos, têm sido colocados nas prisões por serem cristãos e têm sido assassinados, condenados à morte por serem cristãos. Tem um relatório do Vaticano, o Jornal do Vaticano, que publica a cada ano quantos milhares de cristãos morreram naquele ano em defesa da fé cristã. Mas também em países de ditadura muçulmana, que a grande mídia internacional esconde muito bem, também milhares de cristãos são assassinados a cada ano por simplesmente testemunharem a sua fé. Portanto, a opressão aos cristãos vem tanto de países de ditadura comunista, como também de ditadura de religião muçulmana, coisa que a grande mídia não gosta de comentar. Não é elegante comentar. Enquanto eles se preocupam com a sua elegância, os nossos irmãos na fé estão sendo assassinados a cada dia. Pois bem, agora Jesus, lá no início, antes do Evangelho se espalhar pelas 200 nações do mundo, e por isso estamos aqui reunidos em culto. Ainda há pouco comentava com vocês que a igreja celebra batismo cristão há mais de 2000 anos. Há 2000 anos, a igreja cristã celebra o batismo cristão. E acompanha as pessoas nos momentos marcantes da vida das pessoas. A igreja está presente quando uma criança tem... Que idade agora? O Matias tem 5 meses. A igreja está presente quando uma criança é trazida para ser batizada com 2 meses, 3, 5, 10 meses, 11 anos, 12 anos. A igreja está presente também no período do ensino cristão para as crianças, que nós chamamos de culto infantil, os católicos chamam de catequese, no ensino confirmatório, preparando-se para a profissão de fé, não vai acontecer daqui 2 semanas.
E a igreja está presente também em momentos de bênção matrimonial, em momentos também de sepultamento, dor, morte, luto, como acompanhamos também a família Marshall há poucos dias atrás, tanto visitando o seu Hermes em casa, orando por ele lá dentro da sua casa, já em fase terminal de vida, como também acompanhando esta família lá na capela, no momento da despedida, no cemitério, diante do túmulo. Ou seja, a igreja cristã foi enviada por Jesus Cristo para estar presente na vida das pessoas, tanto em momentos de alegria, batizado, casamento, profissão de fé, como também em momentos de dor, de sofrimento, de morte, de luto, de despedida. E cabe a nós continuar cumprindo esta ordem de Jesus Cristo. Mas percebam vocês que esta ordem de Cristo dada aos apóstolos, e não somente aos apóstolos, Jesus Cristo tinha dezenas e dezenas de discípulos e discípulas, dentre as quais Marta, Maria, Lázaro e tantos outros, que também testemunhavam a sua fé naquela geração, mesmo sendo perseguidos pela liderança religiosa judaica, como também perseguidos pela opressão dos romanos, que tratavam o seu César como se fosse um Deus. Pois bem, a palavra-chave que Jesus diz aqui, nos é dito aqui, Jesus, aproximando-se dos seus apóstolos, meio confusos, meio indecisos, meio desanimados, Jesus diz a eles: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, de todas as nações. Percebam vocês que a missão que lhes é confiada tem antes uma declaração do próprio Jesus, onde Jesus diz: toda a autoridade Deus o Pai concedeu a Jesus nos céus e na terra, no mundo secular e no mundo espiritual. Portanto, ide e fazei discípulos. Portanto, Jesus Cristo é o nome ao qual foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Autoridade para a missão no mundo, autoridade também no mundo espiritual, que nós nem percebemos com os nossos olhos, mas que existe. A Bíblia fala do mundo espiritual. E, portanto, neste envio da missão dos discípulos, está bem claro qual é o fundamento que vai garantir a eles coragem, ânimo, fé, esperança, perseverança para fazer discípulos para Jesus. O fundamento é este, que a autoridade não vem deles mesmos. A nossa autoridade humana, gente, é muito fraca, é muito contraditória, é muito frágil. A nossa autoridade humana é muito limitada. Tem alguns arrogantes que ao longo da história da humanidade se achavam com toda a autoridade e praticavam todo tipo de tirania para submeter os povos ao seu domínio. Todos eles sucumbiram. Nos seus reinos não sobrou nenhum. E agora o que dirá esses discípulos aqui, metade deles pescadores de peixe? Tem um Mateus lá que tinha um pouco mais de estudo, coletor de impostos, pelo menos entendia de administração, né? De coleta de impostos e administração. Tinha um Lucas lá, que dizem que era médico, o próprio Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, o Atos dos Apóstolos. Tinha um ou outro, 2 ou 3 no meio daquela turma que tinha uma formação, né, média para aquela época. Mas a maioria deles eram gente simples. Será que tinham a 4ª série primária? O apóstolo Pedro tinha a 4ª série primária? Acho que não. Do jeito que ele escreve aqui as cartas do apóstolo Pedro, acho que ele não foi muitos anos na escola. Uma escrita muito simples, muito elementar. Mas também foi um grande discípulo de Cristo. Corajoso, testemunhou a sua fé em Jesus Cristo,
e encerrou a sua jornada de vida sendo crucificado de cabeça para baixo. Mas não negou a sua fé. Não, mas teve um cara assim que tinha um estudo acima da média, um tal de Saulo, perseguidor dos cristãos, que era um judeu fanático, perseguindo cristãos, mandando surrar os cristãos, mandando prender os cristãos, mandando matar cristãos. Este Saulo, quando tem um encontro com Cristo ressurreto, se converte a Jesus Cristo e muda radicalmente a sua missão de vida. Passa da função de perseguidor de cristãos para um perseguido por ser um missionário cristão. E vai, durante décadas, ser um missionário cristão, o maior missionário dos primeiros séculos da igreja cristã se chama o apóstolo Paulo, cujo nome antes era Saulo. Portanto, percebam vocês que quando Jesus Cristo se revela, se manifesta para as pessoas, quando elas têm um encontro existencial com a pessoa de Jesus Cristo, ali acontece transformação. A pessoa não fica mais a mesma. Como aqueles pescadores não ficaram, o Mateus não ficou, o Lucas não ficou, o apóstolo João não ficou, o apóstolo Paulo não ficou, e tantos outros na história da humanidade que tiveram um encontro, que se voltaram, se converteram, se voltaram para Jesus Cristo e reconheceram nele o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Senhor. E tudo que eles testemunharam, de maneira corajosa, muitos pagando, a maioria dos 12 apóstolos, dos 11 que sobraram, né? A maioria dos 11 foram assassinados. Foram mártires. Acho que o único que ainda morreu de velhice, acho que foi o apóstolo João, já com seus 100 anos de idade, aprisionado lá na ilha de Patmos, ainda de lá escrevia para a Irmandade na Fé. Estão aqui as cartas do apóstolo João, aqui no nosso Novo Testamento, primeira, segunda e terceira carta do apóstolo João, o Evangelho do apóstolo João e o Apocalipse do apóstolo João. Portanto, quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, a autoridade que vem de Deus. E se vocês acolherem esse poder que vem de Deus, esta autoridade que vem de Deus, então vocês poderão ser meus discípulos, meus missionários, em todos os lugares, como dizem Atos dos Apóstolos, na Judeia, na Samaria, e até os confins da terra, e foi o que aconteceu. Eles foram divulgando o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Por quê? Porque a fé deles era alimentada pelo encontro com Cristo ressurreto e com o poder que vinha do Espírito Santo de Deus, não do poder humano. Como já falei antes, é frágil e desanima muito fácil. Há muitos anos atrás, logo que eu cheguei aqui na paróquia de Rio Negro, Mafra e Itaiópolis, isso faz tempo. Isso foi em maio de 2007. Alguns estavam aqui já na liderança da igreja naquela época, lembram? Maio de 2007. E eu cheguei aqui justamente no fim de semana do aniversário da comunidade luterana aqui da Vila Nova. O nome oficial, Comunidade Luterana de Mafra. E naquela época estava sendo reformado lá em Rio Negro o salão paroquial da igreja de Rio Negro. Eles tinham arrancado o telhado, arrancado o forro, feito tudo novo, a cobertura lá do salão paroquial da comunidade luterana de Rio Negro. Estava em reforma. E a mudança estava, a parte da mudança estava lá nas salas do culto infantil, para quem conhece lá. Outra parte da mudança estava entulhada na casa pastoral, falando do ano de 2007. E a reforma estava andando. Aí, um ano depois, foi o culto de inauguração do novo centro comunitário da comunidade luterana de Rio Negro. Aí, o que era presidente na época, o Antônio Grosser, chegou para mim e disse, pastor, o senhor sugere um versículo para nós colocar na placa aqui na entrada do salão paroquial, um versículo bonito, marcante. Quando as pessoas forem entrar no salão paroquial, elas vão passar ali ao lado e vai estar uma placa ali, inaugurado no dia tal, ano tal, e o versículo.
para casa, comecei a pensar que versículo poderia ser marcante para esse momento ali da reinauguração, né, do salão paroquial. E aí eu comecei a procurar em casa e me veio um versículo. Orei sobre isso, pedi para Deus orientar sobre isso e veio um versículo cuja frase é a seguinte: olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Quando você for num almoço comunitário lá em Rio Negro, pode passar do lado da porta ali do salão, a placa continua ali. Por que é tão importante esse versículo de Hebreus? Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Porque se aqueles discípulos que começaram a missão cristã no mundo lá há 2000 anos atrás, não tivessem feito isto, o evangelho jamais teria saído da Judeia, da Samaria, daquela região lá de Israel. Foi porque eles olharam firmemente para o autor e consumador da fé, que eles pregaram o evangelho, o que hoje se chama de Europa, chegaram até Roma pregando o evangelho, e se espalhou pelo mundo inteiro o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por todos os continentes. Por quê? Porque sempre de novo eles olharam firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. E é assim que a vida cristã, ela só subsiste, ela só permanece se nós olhamos sempre de novo, aconteça o que acontecer, para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Para o autor e mantenedor da nossa fé, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E percebam vocês que depois das ordens para a missão, quais são as ordens para a missão? Ide por todo mundo, fazei discípulos, ide por todo mundo batizando em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ide por todo mundo ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, ide por todo mundo testemunhando a salvação que há em Jesus Cristo. E lá no finalzinho aparece uma palavra que eu queria trazer para vocês, de maneira especial para a família Marshall. Lá no finalzinho desse texto tem uma palavra de consolo. Lá diz no finalzinho, depois da ordem para a missão, para a ação corajosa, e testemunhar a fé, a esperança, o amor de Cristo, lá no finalzinho diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos séculos. Gente, se isto não nos serve de consolo nas horas mais difíceis da nossa vida, é porque nós não estamos confiando que toda autoridade vem de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E isso quem está dizendo não sou eu, isso quem diz é a Bíblia. O que a Bíblia fala aqui em Filipenses no capítulo 2? Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala: pelo que também Deus exaltou a Jesus sobremaneira, e lhe deu a quem? A Jesus, o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus concedeu ao nome de Jesus o nome mais poderoso da face da terra, o nome mais poderoso da história da humanidade. E esse que tem poder sobre céus e terra, diz para os seus discípulos: continuem firmes, continue a missão que eu lhes confiei e lembrem que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem dias que nós temos dificuldade de crer nesta palavra. Quando morre alguém de nossa família,
quando alguém tem uma morte súbita. Esta semana foi falado de um jovem aqui da cidade que morreu de um ataque cardíaco fulminante. Estive em Teópolis hoje à tarde, falei, dando aula lá para o ensino confirmatório, e uma senhora me contou, estava acontecendo um velório ali na frente, igreja luterana lá em Teópolis, né, fica em frente à capela, né, mortuária, e uma senhora me disse, pois é, a senhora ali viúva está esperando chegar o corpo do seu marido, que eles estavam em viagem de passeio, de turismo lá para Aparecida, e lá no elevador de um hotel, o homem teve um ataque fulminante, pessoa de 80 e poucos anos, teve um ataque fulminante, veio a óbito ali mesmo. Ele está sendo trazido para ser sepultado ali no cemitério de Teópolis. Às vezes uma pessoa de mais de 80, de 90 e tantos anos, mas às vezes uma pessoa em plena atividade de vida, pessoa jovem, saudável. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso consolo maior na hora da dor, do sofrimento, do luto, é saber que Ele, Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, está conosco todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. E se nós pedimos, e nós clamamos, e nós confiamos na presença do Espírito Santo Consolador, que é a maneira como Jesus Cristo decidiu estar entre nós e poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. Se fosse pessoa física, só poderia estar em um lugar cada vez. Mas através do Espírito Santo, Ele pode estar em todas as nações ao mesmo tempo. Então quero deixar essa palavra com a família enlutada, entristecida, com a morte deste pai, deste sogro, deste avô, com a morte deste irmão, deste cunhado, que vocês, família enlutada, e todos nós, quando passamos por luto, possamos lembrar desta promessa de Jesus: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. E aí, como falei lá no momento do cemitério, né, compartilhei com a família, com os amigos da família que estavam lá, eu disse: a vida do cristão não termina na porta do cemitério. A vida do cristão, a existência de uma pessoa cristã não termina ali no túmulo, quando é empurrada aquela grande pedra ali para fechar a entrada do túmulo. Se nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e se nós cremos que a palavra de Cristo é a verdade, então a palavra de Cristo nos ensina que todos ressuscitarão no último dia. Mas nem todos participarão do reino de Deus. Essa é uma verdade bíblica, não estou inventando nada. Eu já ouvi em alguns momentos de mensagem de sepultamento, de líderes religiosos dizendo: pois é, o nosso irmão faleceu e tal. Mas fiquem tranquilos, que no futuro todos ressuscitaremos e todos participaremos do reino de Deus. Não, não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que pertencem a Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo, aqueles que confiam na presença e na direção de Deus na sua vida, esses vão participar do reino de Deus. Cabe só a Deus definir quem participa ou quem não participa. E diz Jesus que no reino de Deus haverão surpresas. Haverá pessoas lá no reino de Deus que a gente imaginaria que não estariam lá. E talvez haverão pessoas que a gente imagina que estariam lá e não estarão. Deus é soberano no seu juízo e também na sua misericórdia. Então que nós possamos guardar no coração estas palavras que Jesus prometeu e confiar na presença de Jesus todos os dias da nossa existência, com os olhos fixos, firmes em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador e Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo, em meio às lutas que você enfrenta, os lutos que você enfrenta, as lutas que você enfrenta no dia a dia. E não esqueça de uma coisa: Deus espera que você tenha os olhos fixos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, porque Ele tem o nome que está acima de todo nome,
ao longo de toda a história da humanidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abra os nossos olhos para o olhar da fé, da confiança em Deus, e que não olhemos só para as dificuldades que nos cercam, mas muito mais olhemos para a presença amorosa do Espírito Santo de Deus junto a nós. Que Deus nos visite também nos momentos mais difíceis da nossa vida e possamos experimentar o seu consolo e a sua paz através do Espírito Santo, o Consolador. Que assim seja em nossa caminhada, em nossa jornada de fé. Amém. Oremos. Obrigado, Deus e Pai, porque a Tua palavra também é relevante em trazer sentido para a nossa vida, mesmo contemplando com realismo vida e morte, que a Tua palavra também nos serve de consolo na hora da doença, da luta, das dificuldades, da solidão, da tristeza, ou mesmo do sentimento de abandono, Senhor. Tu és um Deus consolador, que nos visita com Teu Espírito Santo e nos quer acompanhar todos os dias. Dias de alegria e dias de lágrimas. Dias de presença de pessoas ao nosso redor e dias de solidão. E que assim possamos crer, experimentar a Tua presença amorosa conosco todos os dias, até o final dos tempos. Que assim seja a nossa caminhada contigo, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que ressuscitou, saiu do túmulo, venceu a morte e tem um nome cuja autoridade está acima de todos os nomes da face da terra. Possamos crer, confiar no Teu nome, a Tua presença amorosa entre nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino, se encaminhando para o final do nosso culto. Convido para cantarmos o hino 588. Quem quer cantar do amor não poderá calar da mensagem da cruz de Cristo para a nossa salvação. 588. Enquanto cantamos este hino, teremos um momento de partilhar a nossa oferta de gratidão a Deus, oferta de apoio à missão da igreja. E as pessoas poderão ou trazer aqui, tem cestinhas aqui na frente, tem aqui no altar também, ou mesmo se achar mais prático, pode fazer uso das informações que estão no cartãozinho ali junto aos assentos, também como transferência, eletrônica, de oferta de gratidão a Deus e de apoio à missão da igreja. Deus abençoe os doadores e também a aplicação das ofertas. Amém. Thank you.
Encerrando o nosso culto, eu convido para vocês acolherem um hino de bênção com gestos. Eu sei que o luterano, histórico, tradicional, não é muito de fazer gestos dentro do culto, mas eu vou continuar desafiando a comunidade a nós ficarmos de pé, gestos simples, fáceis, até as crianças aprendem fácil essa música. O último hino, Cuida Bem de Mim, Senhor. Nós vamos explicar como é que vai funcionar aqui os gestos deste hino. Antes disso, para não esquecer, hoje, de maneira excepcional, não tivemos atividades com as crianças durante o culto. Todas as celebrações têm atividades com as crianças durante o culto. Mas como hoje foi celebrado o Dia da Criança, aqui durante toda a tarde, das 2 da tarde até as 5:30 da tarde, então nós demos uma folga para as nossas professoras do culto infantil, demos uma folga para as nossas catequistas. Mas no próximo sábado já retoma a atividade de culto infantil, e mesmo no culto de confirmação, no final do mês, haverá culto infantil também durante o culto de confirmação, né? No último domingo deste mês. Então, gente, acharam o hino aí? Acharam o hino 287? Vamos dar uma olhadinha na letra ali, 287. O que diz ali? A letra do hino 287. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Então a gente costuma cantar esse hino com gestos, né? E o gesto se estende para quem está do nosso lado. A segunda parte muda para daquelas que estão à minha frente. Daqueles e daquelas. Então como é que a gente faz os gestos? Daqueles que estão à minha frente, você faz o gesto da bênção para aqueles que estão à tua frente. Desde quem está lá na última fileira de bancos, quem está na primeira aqui também. Ninguém escapa. Daqueles que me seguem no caminho, a gente faz o gesto estando a caminho. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, põe a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Abençoa também a pessoa que está do seu lado. Transmite a bênção. Estenda a tua mão para a pessoa que está do seu lado, no ombro da pessoa. E por último, e caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Põe a mão aqui no teu coração. Cuida bem de mim, Senhor. É fácil ou não? A gente vai orientando aqui na frente, se alguém se perder no caminho. Eu sou meio descoordenado, mas pelo menos aqui eu acho que eu aprendi. Tá? Vamos lá então, Veridiana. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Recebamos a bênção de Deus. Que Deus cuide bem de cada um de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo agora e sempre.
Que Deus cuide bem da tua vida, que Deus cuide bem da tua saúde, que Deus cuide bem da tua família, que Deus cuide bem do teu trabalho, também do teu descanso, que Deus cuide bem do nosso testemunho cristão, no dia a dia, no testemunho da fé, da esperança e do amor que vem do coração de Deus para os nossos corações. Que assim seja, que tenhamos um final de noite abençoado, uma nova semana que começa amanhã protegida, conduzida por Deus, nosso Senhor, cuidando bem de nós. Amém. O pessoal do batizado querendo fazer alguma foto aqui à frente, com seus familiares, seus amigos que estão aí, fiquem então livres, na liberdade de fazer algumas fotos de lembrança aí do momento do batizado. Ok? Os demais vou dar um tchau lá na porta. Deus abençoe a todos nós. Amém.